que em 2023. Na minha frente, o presidente gravou um vídeo também anunciando que o Carlo Ancelotti estrearia na Copa América de 2024 e quem dirigiu o Brasil foi Dorival Júnior. Não, eu acredito nele, eu acho que o Ancelotti assinou. Tenho certeza que ele está falando a verdade, que o Ancelotti assinou, como também havia assinado em 2023. É que o futebol brasileiro não é para principiantes. Nessa semana, e vocês vão ter informações disso daqui a pouco, na semana em que a Justiça Comum pode tirar o Edinaldo Rodrigues do cargo, ele corre e anuncia o Carlo Ancelotti como técnico. O Real Madrid até o momento está em silêncio, o Ancelotti está em silêncio, e eu me reservo o direito de aguardar a manifestação do Ancelotti. Brasil, tô chegando, dia 26 tô aí, tamo junto. Vini, vai ser bom trabalhar com você. Tô esperando alguma manifestação do italiano. A última vez que ele falou sobre o tema, que foi sábado, ele ensaboou de novo. Não sei se eu vou sair do Real Madrid, é uma lua de mel eterna. Então, até o momento, a gente tem um anúncio unilateral da CBF. Paralelamente a isso, a Justiça Comum analisa a situação do Edinaldo Rodrigues em duas frentes, que vocês vão ter informações daqui a pouquinho. E esse é o futebol brasileiro. Na semana em que o presidente pode ser destituído do cargo pela Justiça Comum, o maior treinador do mundo de seleções é anunciado, porque eu não enxergo nenhuma outra seleção ter um treinador à altura daquele que a CBF anunciou há pouco. E com isso, abrimos o programa de hoje com o grafite, o Carlos Eduardo Lino e a Ancelotter, Ana Thaís Matos. Tudo bem? Posso chamar de Ancelotter? Ancelotter raiz, né? É? Desde Eu sou Ancelotter, eu sou fã do italiano, Também. eu acho que a nossa chance de conquistar a Copa do Mundo aumenta muito com a presença dele, dirigindo o Brasil. Eu acho que é um golaço do ponto de vista técnico, mas tem muito o que debater. Tudo bem, Ana Thaís Matos? Tudo bem, Rizek, Lino, Grafa. Bom, Rizek, a notícia, né, pela metade, que só tem um lado, né, ainda faltam outros lados confirmarem aí a contratação do Ancelotti, mas eu acho que, assim, a CBF, junto com o Edinaldo, aceleraram os processos. Fica muito evidente para mim nesse ponto, por conta dessa pressão que está acontecendo, essa pressão política. A gente não sabe, é mais fácil a gente saber quem é o técnico da seleção na próxima Copa do que quem vai ser o presidente, né? Essa é a realidade hoje da seleção brasileira. Agora, nessa madrugada, eu estava acordada vendo notícia, na manhã aqui, né? Por volta de umas 4h30 da manhã, eu estava vendo notícia do futebol europeu e não se falava de Ancelotti na seleção brasileira. O assunto era que o Xabi Alonso já comandaria o Real Madrid no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, mas não mais como interino, como era a ideia inicial do Real Madrid, já como treinador. Eu fiquei pensando, falei, bom, se o Real Madrid, se as pessoas estão dando como notícia que o Xabi Alonso vai ser o treinador já na Copa do Mundo de Clubes, então quer dizer que o Ancelotti não vai ser o treinador. Acho que o que aconteceu no El Clássico no fim de semana, ter perdido a forma como perdeu a queda na Champions, o time está muito mal. Só um time tem zagueiros piores do que o Real Madrid, né? O Corinthians. O resto, o Real Madrid detém essa peste. Os zagueiros reservas, né? Porque não tinha Militão, Rudiger nem Alaba. Para esse fim de semana, gente. Para esse fim de semana. Tá. Mas a realidade é que agora a gente vive nessa expectativa. Se ele, de fato, vai ser o treinador, se vai confirmar. E por que o dia 26? E também nessa matéria que eu li de madrugada, falando sobre o Xabi Alonso, dizia que o Ancelotti comandaria o Real Madrid até nas 3 últimas rodadas do Campeonato Espanhol, que termina dia 24. Então, dia 24 termina, imagino que ele viaje de um dia para o outro e chegue aqui para apresentar e fazer a convocação no dia 26, que é a data que o Edinaldo Rodrigues fala nesse vídeo. As duas matérias, assim, uma soma a outra, né, dá uma notícia, mas eu acho que ainda falta, de fato, a confirmação do próprio, a confirmação do Real Madrid, mas entendo também que esse agradecimento para o presidente do Real Madrid é também por permitir que confirme o Ancelotti antes do Real Madrid confirmar a saída dele, porque a gente sabe o quanto é importante o Edinaldo, nesse momento, dar essa cartada, né, apresentar essa cartada final num dia muito importante para a sequência dele ou não como presidente da CBF. Segundo a CBF, é sempre importante dizer, segundo a CBF, houve esse aceno do Real Madrid que eles poderiam divulgar antes e estão aguardando para amanhã, numa entrevista do Ancelotti, que esse anúncio, até o momento unilateral, seja bilateral, que o Ancelotti fale abertamente sobre o tema. Até hoje ele sempre foi muito ensaboado, ele nunca deu nenhuma declaração sobre dirigir, assim, de forma assertiva, de que ele seria o treinador do Brasil. A gente está com uma enquete no ar, no nosso megafone. Se você quiser votar, estou muito curioso para saber a sua opinião. Você aponta seu smartphone para o QR Code no canto da tela e a pergunta é a seguinte: com o Carlo Ancelotti, você acha que a seleção brasileira vai voar? A gente dá um salto de qualidade? Você acha que não muda nada? Ou você preferia outro? Seleção brasileira ali com o Carlo Ancelotti vai voar, não muda nada?
Ou você preferia outro, Lino? São as 3 opções. Você que sempre vota no Já nosso achei que você fosse megafone. votar. Boa tarde, Pode começar a bem-vindo. votar, Não, por essa eu favor. não vou votar, não. Tudo bem, Grafa, Ana, amigos, Rizek. Não vou votar porque esse assunto eu acho irritante, acho que... Você acha irritante? Acho irritante, cara. Principalmente quando ele é colocado na condicional, apesar daquela assertiva. Tinha que ser uma interrogação ali, não assinou, assim, né? É um anúncio da CBF, é um fato. A CBF anunciou o Carlo Ancelotti. Não, tudo é bem, que não é a mas- primeira vez. O verbo assinar pressupõe caneta e papel. Existe isso? Foi assinado em Londres, segundo a CBF, o contrato dele. Pode ser aquela assinatura Como em digital? 23. Ó, Tem agora, tem deixa eu falar uma pelo coisa. iPhone, Eu tem. não vi o Ancelotti, contrato. não tem golpe Eu não vi o PR, contrato anterior. Eu não vi o contrato anterior. Mas não tenho nenhuma razão para desconfiar Sim. de quem viu o contrato e atestou que estava tudo lá em 23. Ele tinha um contrato em 23 e não veio. A CBF hoje assegura que foi assinado nessa segunda-feira um contrato em Londres, um novo contrato de Carlo Ancelotti, técnico do Brasil. Por enquanto eu digo a CBF assegura, Sim. só porque o Ancelotti não se pronunciou. Mas se tem preto no branco, o cenário é um pouco diferente, né? Porque no ano passado, o Real não tinha treinador, a temporada não estava encaminhada do jeito que está. O sinal de fracasso da temporada indica que realmente já saiu o Ancelotti, ele está disponível no mercado. Estando disponível no mercado e tendo assinado com alguém, ele vem para o Brasil. A questão toda passa a ser o ambiente político que ele vai encarar, se ele está realmente disposto a isso, né? Se não existe nenhuma cláusula que condicione a possibilidade de ele desistir, mesmo no começo desse contrato. Porque a questão é muito séria. Ela daqui para frente vai envolver presidência de CBF, tribunais, falsificação de assinatura ou não, autenticidade de pessoas e desejos delas a partir do que elas fazem com mão e caneta. Então, a gente começa a discutir agora o ambiente do futebol brasileiro e ele vai estar inserido nisso, porque ele virou o bezerro dourado do Edinaldo, né? Ele foi colocado na sala como o troféu do atual presidente da CBF. E ele lutou muito por isso. Deve ter pago muito por isso também, né? Porque ele lutou desesperadamente, acreditou. Ninguém no mundo acreditou mais que o Ancelotti viria para a seleção brasileira que ele. E ele investiu tudo nisso. E a partir daí vamos ver que ambiente ele conseguiu construir para a seleção brasileira, principalmente o ambiente político, né? Com a chegada do Ancelotti. Na outra vez, não haveria o cargo de coordenador de seleções. O Ancelotti tomaria conta de tudo. O Rodrigo Caetano segue no cargo, é a informação que eu tenho. O Ancelotti vai trazer membros da comissão. Um deles é o filho do Carlo Ancelotti, com quem ele trabalha há muito tempo. E depois o filho pretende seguir carreira solo. Eu queria perguntar para o Grafite, jogador de Copa do Mundo pela seleção brasileira, os problemas da CBF eles são óbvios, não vou nem perder meu tempo aqui elaborando sobre o fato. Quero saber se o Grafa acha que é possível, como ex-atleta de seleção brasileira de Copa do Mundo, que a gente trate a seleção como uma bolha técnica, e que toda essa confusão que a gente hoje tem nos bastidores, se o presidente vai continuar no cargo depois dessa semana, se é possível treinador, coordenador e jogadores trabalharem de forma isolada desse ambiente e como você enxerga tecnicamente a vinda do italiano. Grafa, boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Rizek, Aninha, Lino, amigas e amigos da seleção. Olha, nunca houve uma situação como essa na história da seleção brasileira, né? Nós sempre tínhamos treinadores já na fila, né, para assumir a seleção brasileira, treinadores brasileiros, né, no passado, até acho que 2010, 14, talvez. Depois assume o Tite e comanda 2 ciclos de seleção brasileira. Mas, ao longo dos anos, quando teve algum problema político dentro da CBF igual teve hoje, os jogadores ficaram alheios a isso. Não se preocuparam com isso, trataram de fazer seus trabalhos nos clubes. Quando se apresentaram à seleção brasileira, fizeram os seus trabalhos. Eu acho que os jogadores hoje estão prestando atenção em tudo que está acontecendo, mas estão alheios a isso. Agora, o pessoal do staff técnico da CBF, o Rodrigo Caetano, o Juan, que está lá, os profissionais que estão lá, claro que eles ficam ansiosos, preocupados. O que vai acontecer? Como é que o homem vem? Vai trazer todo mundo? Vai sair todo mundo? Ele vai querer ter uma comissão aqui do Brasil, uma chamada comissão fixa, igual os clubes brasileiros têm? Será? Não sei, creio que não. Ele tem muito carinho em contato com jogadores brasileiros que já atuaram com ele. O caso do Kaká, um cara importante que trabalhou com ele. Outros jogadores também no Real ou no Milan.
Mas assim, analisando pelo lado esportivo dos atletas, os atletas ficam alheios a isso e ficam só esperando o que pode acontecer. Porque aconteceu na Argentina, eu fiz a pergunta, porque a Argentina também não é nenhum primor de organização, a AFA tem 1000 problemas. Tava bem parecido com a gente. Tão ruins ou até mas piores os jogadores que os têm mais nossos. autonomia. A palavra dos jogadores argentinos pesam mais, principalmente no caso do Messi. E o fato Perfeito. de todos os outros 23 ou que não são convocados seguirem a premissa do Messi. O Messi tem uma influência muito grande e os jogadores seguem isso por conta do tamanho dele dentro da seleção brasileira. Nós não temos isso hoje. Um jogador que possa ser essa referência dentro da seleção a gente não tem. Então, na seleção argentina é mais fácil você conduzir um processo como esse. E teve o caso do Lionel Scaloni, de chamar o Messi, conversar com ele, prometer para ele que melhoraria a AFA a partir daquele momento e acabou tendo uma melhora, tanto é que eles são campeões do mundo, os atuais. Você não acha que o Neymar cumpre essa figura hoje na seleção? Acho que o tempo de ausência dele é muito grande, né? O Neymar, a gente não sabe se ele estará em condições físicas, até... Eu acho que não é uma boa comparação. Até mental, Neymar até com mental Messi, para né, cara? a Copa do Mundo. Falando de uma liderança Messi, interna, né? né? A Messi. liderança interna da seleção não é o Neymar? Não sei, Neymar não joga há quanto tempo? Há 2 anos que ele não vem dentro da seleção, nesse último ciclo ele participou Neymar muito por pouco. hora é uma ideia, né, cara? Uma vontade. Tomara que Ele dentro da seleção, bem, trabalhando tecnicamente e fisicamente, ele é uma referência. Claro. Mas hoje a gente não pode cravar o Neymar como essa referência igual ao Messi na seleção. Eu digo isso argentina. porque na Argentina eles se fecharam em torno do time, em torno da comissão técnica e os problemas administrativos da AFA ficaram alheios na hora de competir numa Copa do Mundo. Sobre o Neymar, que obviamente é um jogador que, se estiver bem fisicamente, vai jogar a Copa do Mundo, uma das muitas coisas que eu acho bacana de ter o Ancelotti é que todos os chefes que o Neymar teve na seleção brasileira, desde que o Neymar é o Neymar, tem esse tamanho, desde que ele é um jogador internacional, né, de Barcelona, PSG, etc., o Neymar olhou os técnicos de cima para baixo. Né? O Neymar era muito maior do que os técnicos que ele teve. O Neymar é maior que o Tite, é maior que o Dunga como técnico, né? Não na história do Dunga como jogador da seleção brasileira. Dorival, Diniz, Ramon. Agora, a gente tem um técnico que o Neymar vai ter que olhar de baixo para cima, que é o Ancelotti. Então, assim, essa é uma das muitas coisas que me animam, inclusive, de ver o Ancelotti aqui. Tem problemas. Ele não vai ter... Muita gente pergunta, pô, mas ele vai morar no Brasil, segundo a CBF. E, obviamente, ele não vai ter tempo, faltam 10 jogos até a convocação para a Copa do Mundo, 10 jogos. Ele não vai ter tempo em se ambientar no futebol brasileiro, saber qual é a nossa cultura. Não dá tempo. Ele vem para montar um time para ganhar a Copa do Mundo. Né? Então, assim, mas essa pelo questão menos competir, né? Competir. A gente não pode ir para a Copa do Mundo mais, ficar fazendo papelão Perfeito. lá, ficar no Ele não sufoco vem para aqui para ganhar de montar um seleções projeto de intermediárias. futebol. Ele vem para dirigir uma seleção brasileira num projeto emergencial de tentar ganhar uma Copa do Mundo ou de competir, usem o termo que quiser. Nesse sentido... Tem um pré-projeto aí que é primeiro chegar à Copa do Mundo. Tudo bem. Não, tudo bem. Né? Nesse sentido, eu acho que assim, a gente, nesse sentido técnico, eu acho que a gente, embora ele não vá ter tempo de... Ele não vai... Pergunta para o Ancelotti, escala o Flamengo? Duvido que ele saiba escalar o Flamengo. Escala o Palmeiras? Duvido que ele saiba. Ele sabe quais são os jogadores brasileiros que estão na Europa, os principais, porque ele enfrenta esses caras, tem que estudar esses times. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, tendo o elenco ali na mão, a chance da gente não dar um vexame tático mesmo contra a Argentina, como a gente deu no jogo da ida, ela diminui muito com o Ancelotti. Porque é um treinador, ao contrário dos nossos aqui, eu tento ser o mais respeitoso possível, porque a realidade dos nossos treinadores aqui é resolver problema de clube brasileiro, cara. Então, assim, é escapar do rebaixamento em curto prazo, é chegar num time meio de temporada e rapidamente dar uma resposta para encerrar ganhar uma super Copa. Sequência de 3 derrotas seguidas. Exato. Isso, perdeu 3 seguidas. O dia a dia do nosso treinador aqui é esse. O dia a dia do Ancelotti é dirigir o Mbappé, é arrumar a melhor posição para o Vinícius Júnior, é como parar o Salah, é como tentar parar o Lamine Yamal. Ele está habituado a um tipo de enfrentamento que seleções têm numa Copa do Mundo e os nossos treinadores não têm essa experiência. Então me anima muito olhar que a gente vai ter um treinador hoje
cuja conversa de Copa do Mundo é o dia a dia dele. Ah, vou marcar o Messi. Ele está habituado a fazer isso a vida inteira dele. Então, isso me anima muito. Eu acho que a gente vai ter um ganho técnico muito rápido. Agora, assim, é claro que não é um projeto de anos para o futebol brasileiro. É um projeto técnico visando a uma Copa do Mundo, ponto. E acho que a nossa chance melhora muito com ele. É o que eu penso. Então, eu votaria assim, ó. Dessas 3 alternativas, se vai anos para o futebol brasileiro. É um projeto técnico visando a uma Copa do Mundo, ponto. E acho que a nossa chance melhora muito com ele. É o que eu penso. Então eu votaria assim, ó. Dessas 3 alternativas, se vai voar, não posso garantir, mas a que mais me identifica ali, a seleção vai voar. Você votaria em qual, Ana Thaís Matos? Rizek, eu viveu um viés de baixa, mas retomou muito o bom padrão. Nós tivemos jogadores vitoriosos, jogadores, referência em 2 Copas do Mundo. Tivemos o Neymar no auge, mas eu acho que o perfil desses jogadores dessa geração é um perfil muito inseguro para eu acreditar que essa seleção vai virar, vai mudar aí a mentalidade, o chamado mindset, para uma Copa do Mundo. E eu acho que esse é o grande trabalho que tem que ser feito com a seleção brasileira daqui para frente. Claro, tem os ajustes técnicos que são fundamentais, a seleção voltar a se defender melhor, parar de tomar gol de bola aérea, ter uma saída de bola melhor, ter um meio-campo mais competitivo. Eu acho que tudo isso é válido a gente pensar e a gente vai ter material para pensar isso até a Copa do Mundo. Mas eu ainda vou focar que, para mim, mudar a mentalidade dos jogadores dessa geração é o maior desafio de qualquer treinador. E a gente não tem essa referência para pensar de cima para baixo como presidente, como a diretoria técnica da seleção. Nada contra o trabalho do Caetano, acho ele até ótimo, mas não me parece que ele tem esse perfil de mudar a mentalidade de alguém. Então, assim, eu não consigo achar a seleção competitiva no nível de Copa do Mundo hoje, agora, maio de 2025, porque eu não acredito no potencial psicológico dessa geração. É uma geração frágil, é uma geração que não sabe lidar com crítica, é uma geração que não tem autocrítica, é uma geração que se importa muito pouco em entender o que está acontecendo além do campo e bola. Eles são muito alienados para isso, sempre estão buscando dar resposta quando as coisas não dão certo, eles têm muito pouco autocrítica. Então eu acho que esse treinador desse tamanho, ele pode trazer questões táticas, questões técnicas. Ele é um treinador conhecido por blindar muito seus jogadores. Isso é um clássico, uma principal característica fora do campo e bola de um treinador que é um camaleão, que já jogou de diversas formas. É impossível você falar que ele é assim ou é assado. Eu acho isso muito bom para a seleção brasileira. Mas eu só vou acreditar que a seleção tem condições de brigar por algo grande como uma Copa do Mundo quando eu perceber uma mudança de mentalidade nessa geração. E, infelizmente, eu não percebo. Para mim, é uma geração frágil mentalmente, psicologicamente, nos clubes. Eles têm uma forma de se comportar que eles não conseguem trazer para a seleção, muito fruto da insegurança técnica que eles vivem na seleção desde 2022 para cá. Tô olhando pra você. É com vocês mesmo. Eu tô olhando pra vocês porque é com vocês mesmo. Qual que é a minha resposta ali? Ou que, se quiser contrapor ou complementar o que disse a Ana Thaís Cara, a Matos. seleção voar não vai não. É muito pouco tempo de trabalho até a Copa do Mundo. É difícil voar, não vai voar. Pode haver uma melhora técnica, tática, coletiva da equipe? Sim, pode haver pelo sistema de trabalho dele. É importante, vocês falaram agora do Casemiro, jogadores importantes que podem voltar. Esses jogadores, queiram ou não, fazem falta na seleção brasileira, até para receber essa nova safra de jogadores que estão chegando, como a Ana trouxe, que no clube tem um bom desenvolvimento técnico, tático, coletivo, mas na seleção não consegue desempenhar. Mas eu não acho que vai voar, não. Acho que vai conseguir fazer uma Copa competitiva. Se vai ser campeão, não sei, é difícil. Chega na Copa em caixa, acontece tudo, né? Então, nos anos, se a gente colocar 2002 e 94, não chegou como favorito à Copa e conseguiu ser campeão, se desenvolvendo dentro do Campeonato Mundial. Mas é um ciclo, assim, praticamente perdido, porque uma coisa é você ter um Ancelotti pós-22, né? E ele chegar a ter um trabalho de longo prazo, ou até 23, né, como você trouxe agora, que ele assinou e não... Eu acho estranho ele ter assinado, ele não ter vindo e não ter tido consequências nenhuma. Ninguém ressarcia alguém, nada. A história é a seguinte. Porque um contrato existe para ser cumprido ou quebrado. A história é a seguinte, ele assinou lá em 23, eu não vi o contrato, mas não tenho razão para desconfiar das pessoas não tô desconfiando de você que me relataram terem visto o contrato com o passaporte dele e tal, etc. Ele assinou um contrato mesmo tendo contrato com o Real Madrid? Em janeiro de 23 para 24, tinha uma cláusula no antigo contrato dele com o Real Madrid, no qual ele teria que avisar se em junho do ano passado, ele seguiria ou não.
E em junho começava a Copa América. É por isso que a CBF anunciava que em junho de 24 ele começaria o trabalho na Copa América. E a CBF anuncia ele em janeiro, né? Naquela época, em janeiro? Não, foi um pouco mais para frente. Então a CBF, no dia que contratou o Diniz como interino até a Copa América, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que para o lugar do Diniz, o contrato do Diniz era de interino, o Diniz foi anunciado como interino, e na sequência viria o Ancelotti estreando na Copa América. Só que a diferença daquela vez para essa é que a gente estava falando ali em mais de ano, um ano aproximadamente, para esperar um treinador. Em um ano acontece muita coisa. Em um ano aconteceu o Real Madrid vai abrir mão do Ancelotti? Não vai mais abrir mão, os resultados começaram a vir. E aconteceu também de o Edinaldo Rodrigues ser destituído do cargo. Então, assim, ficou um vácuo. O Ancelotti tinha um contrato, mas ficou um vácuo. A pessoa que havia feito o contrato estava fora da CBF. Todas as tratativas eram feitas entre Edinaldo Rodrigues e Carlo Ancelotti. Ele viria se o Edinaldo continuasse no cargo? Jamais saberemos. O que sabemos é que ele tinha um contrato, o Edinaldo que fez o contrato foi destituído do cargo e naquele período, sem técnico, no vácuo, ele renovou com o Real Madrid. E a primeira medida que o Edinaldo toma, quando volta, é anunciar o Dorival Júnior, fazer um contato com o Carlo Ancelotti, que também deu uma entrevista agradecendo as conversas com o Ancelotti, dizer, olha, aquele contrato, então, acabou, quem sabe a gente volta a se falar no futuro. E aí contratou o Dorival Júnior. Muita gente acreditava que o Dorival Júnior já foi contratado balançando, porque ele tinha essa preferência já pelo Ancelotti, e o Dorival não é um treinador que tem um currículo inquestionável quando você compara com um plano desse tamanho de Carlo Ancelotti. Então, essa é a realidade de 23. E ela parece com agora, porque, de novo, o presidente corre o risco de ser afastado, né? Eu sei que o anúncio agora esse ano foi mais pomposo, foi mais midiático. Declaração. Né? E a gente está falando de ele vir dia 26. Antes, a gente estava falando que ele viria daqui a um ano. Não, mas agora, se ele vai chegar dia 26, para já convocar o Brasil. Eu questionei porque se esse contrato foi assinado, por que não teve cláusula de ressarcimento, tanto da CBF ou do lado dele? Tinha uma cláusula, segundo as pessoas que leram o contrato, e a CBF, o Edinaldo não abriu mão. Foi um acordo de cavalheiros. Ó, segue a sua vida aí, eu sigo a minha vida aqui, quem sabe no futuro a gente volta a se falar. Foi aquilo que eu ouvi a respeito do episódio 23. O Edinaldo nunca perdeu a esperança de trazer o Ancelotti. E em qualquer cenário que você trace para o futuro, você coloca ameaças e oportunidades, né? A gente sabe o que significa o Ancelotti, o que ele pode entregar tecnicamente, o que vai mexer na cabeça de jogadores, o universo do futebol mundial passa a ver a seleção brasileira de uma outra forma, passa a ver o futebol brasileiro também de uma outra forma, ou seja, o Brasil não foi capaz de produzir um treinador que convencesse a opinião pública e se transformasse numa liderança do nosso futebol, então teve que buscar na Europa um cara para trazer. Então, o futebol brasileiro também vai ser visto de uma outra forma. A presença do Ancelotti aqui fala muito sobre nós, sobre a nossa incapacidade de produzir, e nós sempre fomos capazes disso, né? De impressionar o mundo com o nosso jeito de jogar, com os nossos jogadores. Agora não. Agora, além de jogadores que jogam na Europa, nós vamos ter um treinador que joga na Europa. E aí o mundo passa a perguntar onde está o futebol brasileiro? O que vocês fizeram do futebol brasileiro, né? Que nesse momento tem jogadores que só atuam na Europa, e provavelmente serão pelo menos uns 80%, 90%, e um treinador que é da Europa. E aí você começa a traçar naquele quadrinho, que imagino que o Edinaldo tenha feito, né? Quais são as ameaças de ter um cara como o Ancelotti? Ele tem um desgaste mental óbvio de quem está encerrando uma temporada europeia e já vai ter que colar a altitude no Equador e Paraguai retrancado no Brasil, em São Paulo, jogo em Itaquera. Né? Começa trabalhando na Neoquímica Arena, inclusive. A seleção se apresenta em São Paulo e viaja para o Equador. Então, a pancadaria já é grande, não são adversários fáceis. O mental dele ainda está em transição. Ele é um cara, é um senhor de idade, é um homem de 65 anos, que vai ter que sair da Europa, se instalar, saber onde fica a CBF, saber que Barra da Tijuca não é Barra da Lagoa, entender o que Barra da Lagoa é na minha terra, né? Entender o que é o Rio de Janeiro, entender o que é a CBF e o que é o futebol brasileiro. Cara, difícil é entender o que é a CBF nesse momento. Acho que isso ele não vai conseguir entender. Mas ele precisa de tudo isso, cara?
Ele precisa, porque Será? a seleção brasileira ainda precisa construir classificação para a Copa do Mundo. A seleção brasileira, se ela nessa data FIFA de cara não obtiver resultado, ela vai se ver pressionada por um fundo de tabela. Ela vai se ver pressionada por resultados. Então o cara não chega para estruturar nada. São várias ameaças. Ameaças de compreender ambiente, ameaça de compreender o que é seleção, de entender jogadores, de colocar um sistema para um cara que está no momento de transição para ele próprio, de estresse por ter fracassado na reta final do trabalho dele, de ter passado esses desgastes todos que qualquer um passa no futebol, e o treinador passa muito mais que qualquer um de nós. Então, cara, não é um ambiente tão fácil, não. É muita ameaça. Mas, Lino, eu penso assim, vou ter um raciocínio mais básico do que o seu, mais básico. Como eu acho que ele não vem para essas coisas todas, ele vem só para dirigir... Primeiro, que o Brasil tem 10 jogos até a convocação. A Copa do Mundo é amanhã. Ele vem para convocar, jogar e tentar fazer uma grande Copa do Mundo e encerrar a carreira dele com algo que falta, inclusive, ao Ancelotti, como atleta e como técnico, que é uma Copa do Mundo. É real que o Brasil vai jogar com a Rússia? Não sei. Então, o Brasil tem jogos... vai encerrar a sua participação nas eliminatórias no dia 9 do 9. Aí ele faz amistosos em outubro, amistosos em novembro, amistosos em março. E aí já é a convocação para a Copa do Mundo. E o que vai ter nesses amistosos também, hein? Então, assim, eu acho Qual que ele o nível de enfrentamento? Exato, Pode ainda exato. levar em consideração que os principais enfrentamentos que o Brasil vai ter vai ser agora na reta final da eliminatória. Se ele vai querer reta final. fazer, se ele vai querer fazer os dois amistosos, porque ele pode fazer um amistoso só e aproveitar um período maior de treino. Claro, já é a reta final. Qual a minha expectativa? Assim, eu tento ser muito, muito respeitoso, porque eu tenho maior admiração pelo Tite, pelo Dorival. Qual a minha expectativa? Eu vou voltar às 2 últimas Copas do Mundo e vou voltar a Brasil e Argentina. Argentina 4, Brasil 1. Qual a minha esperança com o Ancelotti? O Tite era o melhor treinador brasileiro de forma unânime quando ele assumiu a seleção. Unânime eu não vou dizer, mas 99% das pessoas diziam que o Tite era o melhor treinador do Brasil. E o Tite, no meu entendimento, tomou decisões muito ruins para o jogo contra a Bélgica. Ele promoveu a volta do Marcelo, quando o Marcelo dava todas as pintas de que não teria condição física de um enfrentamento. O treinador da Bélgica, que é espanhol, em 2018, olhou a seleção brasileira e jantou, na minha opinião, jantou a seleção brasileira explorando os nossos pontos fracos, que eram Marcelo e Fagner fisicamente, colocando o Lukaku em cima do Marcelo, o Hazard em cima do Fagner. Quando o Brasil acordou, estava 2-0 para a Bélgica. Brasil e Croácia. De novo, o Tite, melhor treinador do Brasil. Quem assistiu à Seleção Copa na véspera do jogo viu o Luiz Castro desenhar uma mesa tática e falou assim, olha, se o Brasil não mudar a sua maneira de jogar, não povoar o meio-campo, o meio-campo da Croácia, com Kovacic, Brozovic e Modric, vai jantar o Brasil. O Brasil precisa colocar um jogador, coisa que a Argentina fez na semifinal. A gente não fez e eu acho que, taticamente, o Brasil foi mal contra a Croácia. Muito mal. Brasil e Argentina. O mundo dizia... O Brasil não pode enfrentar a Argentina tendo 2, 3 jogadores no meio-campo. O segredo da Argentina sem o Messi é o meio-campo. A gente precisa se reforçar no meio-campo. Dorival não fez, levamos um baile da Argentina. A minha expectativa é que o Ancelotti, a chance de a gente tomar um baile tático da Bélgica, da Croácia, da Argentina, na minha opinião, diminui muito com o Ancelotti. Porque ele está habituado a esse tipo de confronto internacional. Mas vai acontecer, Rizek. Claro que pode acontecer. Eu falei, a chance diminui. A minha expectativa... Claro que não é garantia contratar o Ancelotti que vai ganhar, mas a minha expectativa é de que a gente aumente a chance, porque ele, ao contrário do Tite, do Dorival, do Dunga, ele está habituado a esse tipo de enfrentamento. Como é que eu vou parar o Mbappé? Como é que eu vou parar o Salah? Como é que eu vou parar o Lamine Yamal? Esse é o dia a dia dele e não é o dia a dia do treinador brasileiro. Então, assim, como é que eu vou fazer o Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira como ele joga no Real Madrid? Que, aliás, ele fez o Vinícius Júnior jogar desse jeito. Como é que o Rafinha pode jogar na seleção mais de acordo com o que ele joga no Barcelona? Eu acho que o Ancelotti é muito mais preparado do que qualquer treinador brasileiro para decidir essas coisas. Então, eu acho só que a chance... Garantia a gente não tem, óbvio. Só acho que a chance aumenta muito de o Brasil ter soluções táticas melhores para os grandes enfrentamentos. Assim, eu acho assim, ele vai ter na seleção brasileira, o que ele tem no Real Madrid, os melhores jogadores. Ele contrata os melhores jogadores para formar a equipe do Real Madrid. Ele tem o dia a dia do Real Madrid. A seleção brasileira ele não vai ter esse dia a dia, esse treinamento direto. Ele vai pegar os melhores de cada clube, o melhor do Arsenal, o melhor do Liverpool, o melhor do Real Madrid, o melhor do Barcelona, onde os jogadores brasileiros atuam.
E aí vai acontecer em determinados jogos. Eu já vi o Ancelotti tomar baile tático Claro. em jogos de Champions, em jogos de Campeonato Espanhol. Vai acontecer. Eu acho, é por isso que eu falo que não vai mudar tanta coisa. Não vai mudar. Existe uma diferença do treinador estrangeiro para o treinador brasileiro, pela cultura do futebol brasileiro, do treinador brasileiro ter que resolver problemas de dia a dia, de zona de rebaixamento, essas coisas. Mas por isso eu cravo também. Eu acho que os erros que o Dunga teve, os erros que o Tite teve em determinados momentos, que o Dorival teve, ou que o Diniz teve, acho que o Ancelotti vai ter em determinados momentos também. Eu acho que não é a solução, como você falou, não ele chegou, vai resolver, o Brasil Você não vai ser traria o campeão. Ancelotti, então? Você não acha que é uma solução para melhorar? Eu acho que dentro da situação do futebol brasileiro hoje, a gente não tem uma opção, igual nós tínhamos o Tite em 18, que era a melhor opção, era o melhor treinador, eu acho que é uma grande opção, assim como eu acho que o Jesus também seria uma opção boa, mas para mim a melhor opção, para mim hoje era o Abel Ferreira do Palmeiras. Sua escolha seria o Abel Ferreira. Que conhece o futebol brasileiro, que tem conhecimento do que acontece no futebol mundial dos jogadores, mas eu não coloco o Ancelotti como segunda opção, não. É um baita de um treinador. Acho que vai ser assim, a seleção brasileira vai chegar em qualquer lugar do mundo. Quem é o treinador da seleção brasileira? O Ancelotti. Vai chegar com outro status, com outro tamanho. Mas também não é sinônimo, como você falou, que vai dar tudo certo. Ele vai cometer erros também. Então, vai acontecer. Né? A possibilidade de que ele cometa erros novos, né? Erros que os outros não cometiam. O Gustavo Futebol Poli... é você se preparar, E é uma experiência nova, seleção para ele. Ele viveu a vida toda de clube, como jogador e como treinador.